vergonha internacional, que Jair Bolsonaro passou no Fórum Econômico Mundial, né, popularmente conhecida como Conferência de Davos, na Suíça. Bolsonaro fez um discurso curto, pouca presença, não respondeu pouquíssimas perguntas da imprensa, não deu entrevista, e no discurso que ele fez, extremamente curto, ele tinha 45 minutos para falar na conferência, falou 6, alguns jornais reportaram que falou 8, mas os minutos a mais que o jornal reportava era da apresentação que foi feita dele, né, pelo cerimonial lá da conferência. Falou dele mesmo, de fala do presidente Jair Bolsonaro na conferência, foi 6 minutos. 6 minutos. E foi um discurso considerado pelos jornalistas, pela imprensa internacional e por alguns analistas da imprensa nacional também, um discurso vazio, com promessas genéricas, com informações genéricas, sem presença, né? Nós tivemos aquela cena dele almoçando num bandejão, isolado, sem contato com outras pessoas, com outras figuras políticas, empresários, né, lideranças de outros países que estavam na conferência do Fórum Econômico Mundial. Então, nós sabemos, esse foi o primeiro momento que o presidente teve de apresentar o seu governo, que o governo do presidente Jair Bolsonaro, mesmo no período da eleição, é um governo que tem uma imagem muito ruim na imprensa internacional. Tem uma imagem ruim na imprensa nacional também, mas muito pior na imprensa internacional. É um governo que assustou a imprensa internacional, quando ele se destacou, veio se destacando durante a eleição, e desde o começo a imprensa internacional, os principais jornais internacionais se limitavam, não conheciam, ou os que conheciam faziam piadas ou lembravam de vários de seus discursos extremamente polêmicos, extremamente conservadores. Então, eles sempre mostraram um receio, uma repreensão quanto à figura do governo do Bolsonaro. Então, foi o primeiro momento internacional que o Bolsonaro teve de apresentar as suas propostas, de apresentar como que ele pretende conduzir, e principalmente do ponto de vista econômico, o Brasil nos próximos 4 anos. E é importante, né? Assim, nós estamos numa página de esquerda, mas é extremamente importante a imagem que o Brasil passa para os outros países. Nós vemos que nós vamos enfrentar nos próximos anos várias questões de conflituosos, extremamente delicados, do ponto de vista econômico e político no cenário internacional. Econômico, nós estamos vivendo uma guerra comercial nunca assim, de proporções que lembram a Guerra Fria, a própria Guerra Fria. De política internacional, o jogo internacional, nós estamos, sem exagero, nós estamos voltando a como era a política, o jogo político da Guerra Fria, tanto do ponto de vista econômico, quanto também do ponto de vista militar, né? Isso não é o foco aqui hoje, mas nós tivemos o presidente Trump recentemente se retirando de um tratado histórico, de um tratado de controle de armas nucleares, de expansão de armas nucleares, que significativamente colocou fim
a própria Guerra Fria, né, na década de 80, e isso é um marco assim, dos tempos que nós estamos vivendo hoje. E do ponto de vista econômico, nós estamos em meio ainda, né, deu uma abrandada, mas a gente ainda está em meio a uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que são hoje as duas potências de destaque econômico internacional. Então nós temos essa situação econômica internacional e o papel do Brasil, a posição que o Brasil se coloca nesse jogo internacional é extremamente importante. E nós temos um líder, né, né, na introdução falei, que ele não assume um papel de liderança exatamente por isso, porque quando ele precisa se portar como líder, quando ele precisa se destacar, quando ele precisa mostrar as suas ideias, as suas propostas, os seus projetos, quaisquer que sejam, pode ser os projetos malucos que ele defendeu durante a sua campanha, durante a sua vida, né, os projetos da extrema-direita. Quando ele se coloca no papel de mostrar, de defender esses projetos, ele não desenvolve nem para defender os próprios projetos. Nós sabemos que o setor econômico, o tópico econômico, é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Sempre foi. Né? Ele sempre foi medíocre. Ele sempre foi medíocre do ponto de vista econômico. Tanto é que ele claramente ele falou em vários discursos, quem vai cuidar disso é a minha equipe econômica. E cadê a equipe econômica dele? Não apresenta claramente a proposta que ele quer. Nós estamos há 30 dias, já passando dos 30 dias do seu governo, e nós não temos claramente, o Congresso acabou de assumir, o novo Congresso acabou de assumir, nós não temos claramente qual que é o projeto de reforma da Previdência. Nós temos boatos, nós temos promessas vagas, nós temos uma questão vaga do que eles pretendem reformar da Previdência, que a gente tira do que é Paulo Guedes, do que ele defendeu, do que ele estudava, da sua história de vida, mas projeto concreto de apresentar do que ele vai fazer, a gente ainda não tem. E isso é uma questão muito importante. Muito importante por quê? Do ponto de vista econômico, nós estamos vivendo uma euforia do mercado, uma euforia de especulação. Né? Nós, às vezes, reportamos, e eu detesto quando as pessoas falam isso, nós reportamos isso desde a eleição, o mercado escolheu o Bolsonaro, o mercado está eufórico com a presidência de Jair Bolsonaro. Não, o mercado não é uma entidade que fica feliz, que escolhe, que aprova alguém. Né? A lei do mercado é ganhar dinheiro. Então o mercado, os especuladores estão ganhando dinheiro, é isso que eles vão fazer. Né? Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser Temer, pode ser quem quer que for na presidência lá. O mercado não liga muito para isso, não. O mercado está ganhando dinheiro. Isso é o mercado especulativo. Né? O mercado especulativo, existe uma grande... Normalmente a gente espera que o mercado especulativo se aproxime da economia real para que você não tenha bolhas econômicas. Mas hoje o mercado especulativo ele está se distanciando da economia real. Nós ainda temos uma economia real reprimida, com alto índice de desemprego, alto índice de informalidade, um baixo consumo, um Estado, um poder público que não consegue fechar suas contas, não consegue arcar com seus compromissos mais básicos, que é pagar funcionário. Nós temos uma retração de consumo, nós tivemos uma festa de fim de ano com retração de consumo. Então, nós temos uma economia real ainda reprimida. Informalidade altíssima das relações de emprego.
E nós temos uma economia especulativa altamente, totalmente distanciada dessa economia real. Isso assim, é uma tempestade preludindo uma crise. Não é uma questão só do Brasil, né? Nós temos mercado nos Estados Unidos altamente especulativo também, né? O The New York Times, por diversas vezes, ano passado, fez editoriais enormes, mostrando como que a situação econômica dos Estados Unidos está indicando, não quer dizer que vai ter, mas está indicando uma grande chance de termos uma nova crise econômica, de proporções como a de 2008, ou talvez até piores que a de 2008, 2007, 2008, né, dos mercados imobiliários norte-americanos. E essa crise econômica, eu lembro até que o The New York Times fez uma reportagem mostrando que pela primeira vez, desde a crise de 29, desde a grande crise, da Grande Depressão de 29, a Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones, fecha em um patamar menor do que começou o ano. Nós não estamos num estado ainda desesperador de crise. No Fórum Econômico Mundial, na própria Conferência de Davos, representantes do FMI, representantes da União Europeia, alegaram que ainda não está nessa situação. Mas nós temos realmente uma questão pairando no ar da situação econômica para os próximos anos. Principalmente a questão delicada política entre Rússia e Estados Unidos, nós temos ainda a questão da Venezuela. Então, são questões que, do ponto de vista internacional, necessitariam de um maior cuidado de uma liderança, principalmente do Brasil, uma liderança nossa do Brasil, que não tem representada nesse governo. Esse governo se mostra extremamente ineficiente nesse ponto. Então, resumindo assim, a participação de Bolsonaro, do Jair Bolsonaro em Davos, foi curta. Não tem palavra melhor para definir. Curta. 6 minutos de apresentação. Curtíssimo. Sem um país que ele disse no discurso que pretende levar uma posição entre as 50 principais economias do mundo, mas que com um discurso desse, como? Né? Faltou levar um projeto claro. Falou muito de desburocratização, privatização, mercado, né? Não vou falar do mercado, mas os investidores internacionais, principalmente esses de Davos, mais conservadores, mais de uma economia mais de capitalismo bruto, gostam de ouvir. Né? São palavras que agradam a esses ouvidos. Mas que sem um projeto próprio disso, sem um projeto concreto de como que isso vai ser levado, de como que isso vai ser construído, dos passos disso, que ele não apresentou porque, de fato, provavelmente ele não tem, né? É um governo que está se construindo e se constrói a partir do que cola, do que dá certo. Nós falamos aqui, as primeiras 2 semanas do governo foi um vai e vem. Por quê? Porque ele estava tentando tocar ali, pisar onde isso aqui dá certo, isso aqui agrada, isso aqui não agrada. Então, se nós ficarmos numa situação de um governo extremamente populista, e esse populismo de direita, do que dá certo, do que pega bem no Twitter, é um governo que está fadado a fracassar. Sinceramente, é um governo que está fadado a fracassar. Se o que vai controlar sua pauta econômica, sua pauta política, é o que pega bem
poucos caracteres de um tweet, é o governo que não vai ser bem sucedido.